Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Hoje leremos mais uma pergunta que recebemos de um ouvinte por escrito. Cauana e Licene, gostaria de pedir que vocês falassem de um tema que concerne a todo mundo, o trabalho. Afinal, todo mundo trabalha. Como não trabalhar demais? Como saber o próprio limite? Ao mesmo tempo, como não recuar do que a gente ama fazer se a gente ama o nosso trabalho e a gente tende, por isso mesmo, a trabalhar muito mais? Existe uma boa medida? Obrigada. Se você tem uma pergunta, uma reflexão ou uma história que deseja compartilhar conosco, procure pela gente nas redes sociais, @Sobre um Dizer, e por lá você pode escrever ou mandar um áudio. E não se preocupe, a sua identidade não será revelada. O sujeito do desempenho está livre da instância externa do domínio que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito da obediência. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que liberdade e coação coincidam. Assim, o sujeito do desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o desempenho. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal que, em virtude das estruturas coercitivas que lhe são inerentes, se transforma em violência. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Esse é um trechinho do livro do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, e a gente começa com ele para tentar dizer um pouco sobre essa pergunta, que chegou já faz um tempinho, mas que a gente escolheu trazer no podcast dessa semana, porque estamos às voltas com uma importante decisão, uma vez que a PEC que sugere o fim da jornada de trabalho, né, nessa escala de 6-1, né, de trabalhadores que trabalham 6 dias e descansam apenas 1, é uma emenda que é encabeçada pela deputada federal Erika Hilton. Isso veio, então, à tona, né, porque a votação foi feita essa semana que a gente está gravando, então semana passada, né, contando a semana que saiu o episódio. E isso traz, né, quando a gente está às voltas com isso, claro que isso traz à tona a discussão sobre o trabalho. E eu acho que essa ouvinte faz uma pergunta que é, nesse sentido, uma pergunta universal, pensando nos trabalhadores autônomos, qual que é a medida? Então, queria que a gente falasse um pouquinho disso, Li, puxando aqui a sardinha para o nosso lado, porque esse tema, que é o tema do trabalho, como diz a ouvinte, é um tema que concerne a todo sujeito cidadão, mas existem muitas camadas nesse tema, não dá para a gente abarcar aqui todas elas. Então, vamos tentar falar dessa camada na qual nós duas estamos inseridas, e cada vez mais gente está inserida nessa camada, que é a camada dos autônomos, que a gente chama de autônomos entre muitas aspas, né? E assim, discutir como que se dá a medida, então, quando a medida não vem do outro.
Quando a medida do trabalho não vem do outro, ela não está posta. Então, é isso, né? Além do trabalho em si, a gente precisa sempre estar trabalhando em torno dessa medida, tentando dar um contorno para isso. Como que é para você? Na verdade, eu venho de uma família de autônomos. Então, isso já é uma. Eu só conheço essa medida, né? De uma família de pessoas que trabalham de maneira autônoma. Que eu via, né? Pelo menos com meus pais, que eram pessoas que trabalhavam de terça a sábado, né? Então, folgavam no domingo e na segunda. Isso quando meu pai não viajava, por exemplo, a trabalho nos fins de semana e trabalhava domingo e segunda e voltava direto, né, na madrugada, né, de segunda para terça e ia direto para o trabalho para começar a trabalhar no, no salão dele. Então, assim, eu cresci numa família de autônomos onde todo dia era dia de trabalho, né? Praticamente. Porque Então, como que era? Fiquei curiosa com esse ponto, porque seu pai, né, e sua mãe, donos de um salão de beleza, uhum, não trabalhavam na segunda-feira, que isso é, isso, é cultural dos salões, porque no sábado se trabalha muito num salão, né? isso. Uhum. Como que era a segunda? Porque aí parece que eles descansavam, mas eu acredito que eles não descansavam, eles iam fazer Não, as outras coisas da vida, né? porque daí segunda-feira, né? Eu lembro que quando eu era criança, então segunda-feira de manhã eles levavam a gente para a escola, voltavam para casa, descansavam ou iam fazer coisas, tipo, né? Resolver burocracias da vida. E aí buscavam a gente na escola, a gente almoçava ali por perto da escola que eu estudava, bem ali no centro, perto da Rui Barbosa, né, em Curitiba, e aí voltava para casa. Então, de algum modo, era um dia de folga, de descanso, né? Mas também era um dia de muito trabalho, porque eles estavam envolvidos com outras coisas, né? Então, como grande parte, por exemplo, da minha adolescência, que era a época que eu morava, né, com os meus pais também. Meu pai viajava a trabalho já no sábado à noite, ou às vezes no domingo de manhã, voltava às vezes na segunda à noite ou na terça-feira bem cedo e já ia de novo para o salão, porque o salão abria na terça-feira. Então, de algum modo, o que ficava muito evidência era que meu pai amava muito o trabalho dele. Não era era aquela coisa de que não era um trabalho para ele. Hoje eu vejo, né? Porque na adolescência e na infância você não tem muito medida disso, porque, querendo ou não, eu venho também de uma família privilegiada, onde eu não precisei trabalhar, né? Por exemplo, para poder pagar meus estudos, para poder. Eu fui começar a trabalhar depois que eu me formei. Então, isso eu estou dizendo, né, de um lugar de um privilégio, que eu considero que foi um privilégio também isso. Então, eu cresci com essa coisa por ver meu pai, que amava o que ele fazia, que de algum modo trabalhar demais não era, não era um trabalho, né? É, então, e hoje eu, né, com a clínica sendo autônoma, eu vejo que eu trabalho muito. Uma das coisas que eu instituí para mim como uma medida foi não trabalhar na segunda tarde, né? Meio que para fazer as vezes da segunda familiar, né? Na segunda de manhã não consigo, né? Por conta de ter horário mesmo, né? Para oferecer, eu não consigo não trabalhar, mas na segunda à tarde eu não atendo justamente para poder cuidar da vida, né? Fazer minhas coisas e tudo mais. Mas é isso, de algum modo parece que se tem a ilusão
de por ser autônomo, você faz os seus horários, entre muitas aspas, né? Mas o ponto que é isso que você trouxe. Não tem limites, às vezes, do quanto você trabalha, porque, né, eu atendo agora, né, com filho, daí você cuida de filho, aí você cuida da casa, aí você vai dar aula, você vai preparar a aula, você vai ler texto. Então, isso tudo é trabalho também. Então, acho que, de algum modo, o autônomo é uma ilusão de que você pode controlar os seus horários e você faz os seus horários, onde na verdade parece que você se põe muito mais a trabalhar do que alguém que é CLT e que bate o ponto ali e que, bom, a partir daquela hora, lógico, tem as coisas de casa e tudo mais, como qualquer pessoa, qualquer cidadão comum, mas parece que ali bateu o ponto, você vai fazer outras coisas. Então, enquanto autônomo, não sei se tem toda esse esse se desliga tão facilmente. Como é que é para você, por exemplo? Então, eu até fiquei pensando agora que você diz, né, do bater ponto. Isso quando, claro, o ponto é respeitado, porque tem muitas empresas que realmente exploram, né? E é disso até que ele fala no livro, assim. Mas que a grande complicação, né? E ele vai discutir, ele vai discutir assim como a gente chegou até aqui, de uma sociedade, né, em que havia um sujeito disciplinar, segundo Foucault, então que estava toda organizada nessa lógica, né, do patrão e do funcionário, como a gente chegou aqui numa lógica em que cada vez mais a gente tem trabalhadores autônomos. O que encanta nesse modo? O que convida os trabalhadores, muitos então saindo de um trabalho CLT para abrirem o próprio negócio, trabalhar em home office, né? E aí, enquanto você falava, eu perguntava assim, o que será que me fez, né? Porque eu tive experiências CLT. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu já encontrei um estágio num RH. E eu fazia recrutamento e seleção numa empresa de recrutamento e seleção. E para mim aquilo foi assim, porque como você, eu venho também de uma família extremamente privilegiada, embora meus pais tenham sempre sido muito contidos com o dinheiro que eles me mandavam para estudar, porque eu fiz faculdade em Curitiba, minha família toda do interior. Então era assim, era contadinho, né? Esses dias eu até tava contando, né, que eu, pra ir pra balada, contava o dinheirinho ali do lanchinho do dia, do mercado, para poder separar o dinheirinho para ir pra balada no fim de semana. Você Mas ainda assim, economizava claro. no xerox da faculdade, ia no Nossa, café da faculdade para ir para balada durante a semana. Dúvida. É isso aí. E às vezes gastava tudo na balada e durante a semana tinha que comer miojo. Sim. Quem nunca, né? Exatamente. Mas ainda assim, claro, né? Num imenso privilégio e tal. E quando eu entro no estágio e começo a ganhar, eu me lembro exatamente que a minha bolsa estágio era R$ 856. Depois, Era uma então, vou te excelente falar a minha. bolsa. Era uma excelente. Nossa, Era R$ 800, ótima, né? Em, sei né? lá, Imagina, 2006? 2005, 2005, 2005, 2006, nossa, por aí. era muito dinheiro. Eu fazia miséria com esse dinheiro. Miséria, assim, ó. Nossa, eu fazia muita coisa. E para mim, assim, eu sempre fui muito responsável. Como aluna, eu era muito responsável. Quando eu tinha 12 anos, meu irmão nasceu e eu me tornei muito responsável por ele, não porque minha mãe pediu nem nada, mas é uma coisa que veio de mim, uma coisa de cuidar do meu irmão. Então, a responsabilidade sempre foi um traço meu, assim. Mas
essa responsabilidade que concernia, então, não apenas a minha vida, mas a decisão e a vida de outras pessoas, né, ali, por exemplo, da equipe com a qual eu trabalhava, foi uma coisa que eu experimentei com muita ambivalência, assim, porque eu sofria. E ao mesmo tempo aquilo me dava um certo empoderamento, assim, sabe? Para usar uma palavra, né, contemporânea. E aí, então, eu vou passando de estágio em estágio para poder, assim, conhecer muito os lugares. E quando eu tô no penúltimo ano da faculdade, eu tô fazendo estágio no Boticário, no RH do Boticário, que era um excelente estágio, assim, as pessoas brigavam por esse estágio. E aí eu decido sair, porque a gente ia entrar, então, no último ano de faculdade e eu queria ter tempo para viver a clínica escola, né? Que a gente vai no último ano. E se eu estivesse trabalhando, eu não conseguiria. E eu me lembro do choque das pessoas, assim, isso me marcou muito. Do choque das pessoas, porque eu ia abandonar uma bolsa de estágio com grandes chances de efetivação numa empresa excelente, numa multinacional, etc., com plano de carreira e tudo mais. E eu me lembro, e nunca mais eu me esqueci, que na época eu tinha uma coordenadora que se chamava Regiane, e ela era muito querida, e no momento em que eu falei pra ela porque eu queria, ela não queria que eu saísse, eu disse pra ela, não, mas eu preciso saber o que é a clínica. E aí ela me diz, você é muito corajosa. E muitos anos depois, assim, ó, mais de 10 anos depois, ela me procura, porque ela, então, assim, muitos anos depois, provavelmente com seus 40 e poucos anos, decide migrar para a clínica, né? E ela diz: "Você sempre foi para mim uma inspiração dessa coragem e tal". E aí, bom, eu me formo e acredito, então, formada, que é só abrir um consultório e botar uma plaquinha e fazer 1000 cartões, que a gente Sim. fazia por milhar, né? Aham. Que eu ia ter paciente. Uhum. E aquilo não acontece. Então, uma grande frustração, eu acho que para todo mundo que chega na clínica, o começo é muito difícil. E eu passei muito tempo desacreditada, assim, de que seria possível viver da clínica. Assim, isso para mim era uma coisa quase que dada, assim, que eu ia fracassar. E aí, assim, né, com uma família que sempre me apoiou e apostou em mim e, claro, podia me dar esse respaldo, mas também era uma coisa que para mim era muito difícil ter que contar com a ajuda da minha família, já formada. Eu tinha uma vontade muito grande, assim, de realmente ser dona, né, das minhas contas e das minhas coisas e da minha casa e tudo mais. E leva muito tempo para isso acontecer. Então hoje, porque Quanto tempo levou para isso acontecer para você? para eu viver da clínica, eu acho que uns 10 anos. Para mim também. Uns Foi 10 isso. anos. É. É bastante, né? É bastante, é bastante. Lógico, né? Você já eu acho que com uns 6 anos, eu acho que eu já conseguia, de algum modo, me virar muito bem. Sim, Mas viver mesmo foram 10 anos. totalmente, É, sem contar com isso, nenhum com tipo de ajuda isso, financeira. Foram mais ou menos 10 é, anos. isso mesmo. E E aí, assim, chega um momento em que é impossível desistir, porque essa é a vida e esse é o trabalho, e a gente faz uma decisão por aí, assim, que é bastante consistente, né? Tem até uma piadinha, né, que falam que psicanalista não se aposenta, psicanalista morre, né?
Foi assim com Freud, foi assim com Lacan, e a gente vê nos encontros que a gente frequenta, nos congressos, os psicanalistas com a idade já bastante avançada, não só trabalhando, como produzindo intelectualmente, enfim. E eu também venho de uma família mesclada, digamos, não todos autônomos, né? O meu pai era o típico trabalhador do bico, meu pai fazia bico. Que não deixa de ser autônomo, né? Sim, autônomo, exatamente, fazendo bico. Meu pai fazia várias coisas, assim, várias, né? E vendia carro, daí comprava moto, daí comprava terreno, daí trocava terreno, daí fazia isso, daí fazia aquilo, daí ia levar uma carga, daí ia não sei o que, sabe? Coisas assim variadas. E era assim que ele tocava a vida. E a minha mãe se formou em secretariado executivo e sempre trabalhou CLT até quando eu tenho, sei lá, 15, 16 anos que ela abre o próprio negócio, né? E aí, assim, pra mim hoje, você sabe, porque a gente fala muito disso, e esses dias a gente teve uma crise, nós duas, né? Tentando, assim, uma dar um certo limite pra outra, né? E eu lembro que você me perguntou, amiga, será que a gente tá exagerando? E sim, né, nós chegamos à conclusão, porque é isso, as duas esgotadas, e esses dias eu falei pra você... Eu tirei férias, né, em setembro para trabalhar, eu tirei uma semana de férias Isso, do consultório para trabalhar. eu ia trazer justamente esse exemplo, né, que você me falou que ia tirar férias pra trabalhar, porque você tinha uma série de textos pra produzir, e eu falei, bom, a gente sabe que tá enlouquecendo quando a gente vai tirar férias pra trabalhar. Sim. Então, assim, que medida é essa? Eu recentemente decidi que ia tirar uma semana de férias e me dei conta de que eu não tinha desmarcado a agenda. Eu ia atender todos os dias, estando lá, eu de férias, num hotel. Não, que isso? Aí me caiu a ficha e não. E consegui remanejar e tudo. E esses dias até eu tava falando pra você quando eu tava agora indo pra São Paulo. Eu falei, não, pode deixar que eu escrevo texto essa semana, porque eu vou ter bastante tempo no avião. E eu pensei, gente, que ritmo de vida a pessoa leva pra achar que 1h30 é bastante tempo. Que na minha cabeça é realmente assim, gente, um intervalo. Porque ou eu tô escutando pessoas, ou eu tô escrevendo, ou eu tô lendo, ou eu tô estudando, ou eu tô cozinhando, ou eu tô limpando, ou eu tô levando, ou eu tô buscando, ou eu tô atendendo, ou eu tô... Ou tá Então, preparando assim, aula, ou, ou tá né? preparando aula, Uhum. exatamente, né? E os intervalinhos que eu tenho ali, geralmente à noite, depois que eu termino todos os turnos de trabalho, e vou assistir a minha série, vou assistir meu filme, que são coisas das quais eu não abro mão. Mas tem uma coisa, assim, que não desliga, que é assim, parece que pra mim é difícil ficar numa posição passiva. Eu não sei se passiva é a melhor palavra, mas digamos assim, em que o pensamento consiga dar uma passivada, assim, sabe? Que ele não seja frenético em termos de assim, eu fico produzindo conteúdo na minha cabeça. Eu não tô preocupada em produzir conteúdo pro outro, não é isso, mas eu comigo mesma, Os sabe? pensamentos não param, né? Eu acho que aí, de algum modo, acho que a gente toca justamente nessa coisa neoliberal da produtividade, né? Você tá sempre nessa coisa frenética de produzir. E o quanto, se a gente não cuida, a gente cai nessa lógica. Eu acho que quando a gente, nessa conversa que a gente teve, que falou, será que a gente não está fazendo coisa demais? Eu acho que é muito fácil a gente cair nisso, que também tem uma certa glamorização do cansaço, sabe?
Quanto Completamente. mais cansado, esgotado você tiver, parece que isso também virou sinônimo de sucesso, sabe? Quanto menos tempo você tiver para fazer as coisas, mais também bem-sucedido você tá, né? Profissionalmente, pessoalmente, no que quer que seja. Então, eu acho que, de algum modo, essa intervenção que uma fez sobre a outra nesse dia toca justamente num ponto que eu acho que a gente precisa estar sempre muito atento, que o risco da gente cair nessa coisa desse consumo desenfreado faz com que a gente se consuma, a gente seja consumido pelas coisas também. Né? De ter que entregar, de ter que produzir, de ter que preparar, de ter que estar presente, de ter que levar, buscar, cozinhar. A lista é infinita se a gente se deixar levar por isso. Então, eu acho que de algum modo o trabalhador autônomo ele vai funcionando nessa lógica de que ele está sempre a trabalho, sempre disponível, sempre à disposição, sempre disposto, porque é isso, né? Querendo ou não, tem essa romantização do você faz seu próprio horário, mas também tem isso, se eu não trabalhar, eu não ganho, né? Então, tem esse ponto que, por exemplo, né, aí a gente vai pensar que tem uma coisa que também não ensinam na faculdade, que tem os ciclos da clínica, né? Que começo do ano, fim do ano, meio do ano, a clínica dá uma baixada porque as pessoas tiram férias, as pessoas passam Sim, Natal, gastam né, demais no gastam final do demais. ano e vão Então, cortar justamente o orçamento da análise, né? eu vou me dar Sim. férias esse mês, né? Mas eu levei Então, muito tempo para me apaziguar com isso. Não sei como foi para isso. você, porque a cada troca de ano, a cada baixada desse ciclo, recaía sobre mim uma fantasia de que eu ia perder a clínica, de que eu ia perder o Sim. trabalho, de que eu estava perdendo a mão, de que alguma coisa eu tinha feito errado, de que as transferências não se sustentavam. Leva muito tempo também, eu acho que isso é importante. Tem uma medida do trabalho, de como a gente se relaciona com o trabalho no dia a dia, que a gente precisa de tempo para ajustar, Sim, sim. né? O que para mim é muito, o que para mim é pouco, muda nas fases da vida. Porque, claro, também, quando a gente tinha 20 e poucos anos, nossa, sair do consultório às 10 da noite era só sair do consultório às 10 da noite. Uhum. E hoje não dá. No Sim, dia seguinte eu tô acabada. sim. Não tem como. Eu acho que você toca num ponto importante, assim, você vai aprendendo a ler esses movimentos sem tomar por uma dimensão trágica e colocar sempre como um fim, como um fracasso, como alguma coisa eu estou fazendo de errado, esse movimento que é cíclico do funcionamento, por exemplo, e a gente está falando aqui de uma especificidade que é, né, quem trabalha com a clínica, porque, né, de algum modo é nosso lugar de fala, mas que é uma coisa que leva tempo para você se apaziguar, justamente nesse ponto que você precisa esclarecer justamente esses ciclos para você. E você se organizar também diante disso, até para que você possa se autorizar a tirar férias, a parar uma semana, né? Sem que isso seja, você faça aí o cálculo do quanto eu vou ganhar e quanto eu vou perder financeiramente. Porque nesse início, pelo menos na clínica, sempre é esse cálculo, um paciente a mais, X a mais, um paciente a menos, X a menos. E você vai entrando num ritmo e num cálculo
que você fica escravo da coisa, e aí entra nessa dimensão que você traz do sucesso, da comprovação do sucesso ou da comprovação do Sim, fracasso, né? E quando você vai aprendendo a ler os movimentos que são próprios da clínica mesmo, você de alguma forma você vai se apaziguando e vai vendo que não é tudo ou nada. Não é por aí que a coisa funciona. As coisas vão se orientando e se dando por outras vias também. sim. E vale dizer uma coisa que talvez eu gostaria que alguém tivesse me dito, que no começo da clínica, para não depender demais de um trabalho que tem esse ciclo, né? Muitas vezes é interessante ter uma outra coisa na qual se apoiar. Um outro tipo de trabalho, um trabalho sazonal, o famoso bico, qualquer coisa que. Porque isso também apazigua a nossa posição na clínica. Exatamente. Sim. Então, eu me lembro uma vez, uma professora nossa, a Célia, ela me deu um conselho, a gente estava falando disso e eu às voltas com isso e meio desesperada. E ela me disse assim: quando a gente precisa dos pacientes, eles vão embora. Quando a gente não precisa deles e eles precisam da análise, eles ficam. Porque isso atrapalha a transferência. Né? Agora, como não precisar se esse for o meu único modo de viver e de pagar conta, como aquele texto que a gente publicou esses dias, né? Psicanalista não é uma força etérea, mística, não. Psicanalista é uma função, mas é uma função ocupada por um cidadão, Não né? basta desejo para sustentar a clínica. Exatamente. Né? Que tem essa glamorização também. Eu desejo é isso. Meu desejo está na clínica, então não é assim que funciona, meu bem. Né? Você tem boleto para pagar e o boleto não é pago com desejo, ele é pago com dinheiro. Queria eu que fosse pago com a força do meu desejo, mas não, ainda a gente precisa de dinheiro para pagar o boleto no final do mês. Então, em alguma medida, é importante, né, você poder se servir de outras alternativas e até, às vezes, um trabalho CLT, né, para que você possa justamente se apaziguar e ir construindo, né, e experimentando desse processo de construção da clínica, porque a clínica é uma construção. Pode ter Instagram, pode ter rede social, pode ter o que for. Ainda assim, os modos que alguém procura um analista é na recomendação. Existem coisas que podem passar o tempo que for, né? Eu me formei, a Cal se formou num tempo onde as pessoas ligavam, né? Hoje não liga mais, manda o WhatsApp, você ficava esperando o teu telefone tocar, né? Hoje as pessoas esperam um WhatsApp, mas é isso, ainda assim, já desde lá e desde muito antes da gente se formar e até hoje, o que eu vejo é que a clínica é uma construção na medida em que ela funciona na recomendação. Sim, e o ponto importante é a dimensão do tempo. É a dimensão temporal. Porque para você construir uma certa consistência nesse sentido, precisa de tempo. Não é sair da faculdade ontem e pronto. A gente precisa se dar a nossa devida desimportância. Porque quando a gente é jovem, e esses dias eu escutei a Fernanda Torres falando uma coisa muito bonita, assim, ela estava no Roda Viva e ela diz: a juventude tem uma coisa, a juventude tem uma arrogância, que quando a gente alcança algum nível de maturidade, essa arrogância, ela é tão patética,
Porque quando a gente é jovem, a gente realmente acha que a gente é muito importante, não é? Uhum. Eu falo isso pra minha filha, porque é pequenininha, assim, 7 anos, e às vezes ela fala, mas a minha roupa não tá bonita pra entrar ali, sei lá, a gente tá indo num lugar, né? Mas e eu falo, filha, ninguém vai olhar pra você, sabe assim? Ninguém olha, filha, e se olha, é assim, olhou e esqueceu, sabe? Então, mas eu fico também assim, como dar, né, para ela essa dimensão da desimportância, sem também ela se sentir, Sem invalidar isso que ela tá sentindo. invalidar a presença e Uhum. a existência dela, mas enfim, né, uma coisa que me veio aqui. E a gente precisa do tempo. Então, o que eu vejo assim, eu vejo muito disso que você fala, de demandas de análise que vêm pelo Instagram ou, enfim, por qualquer outra rede social. Na maioria das vezes são demandas meio impulsivas. Uhum. Ai, gostei do que ela falou aqui, vou ver quanto ela cobra. E daí Uhum. vem uma coisa assim: oi, quanto você cobra? Sabe? Sim. E tipo assim, sabe? Oi, Aham. quanto que tá Exatamente, é assim. o É. quilo do limão, sabe? Aham. E, e quando vem por recomendação, o que eu geralmente escuto é que assim, a pessoa para quem esse analisante pediu uma recomendação é uma pessoa em quem ele vê alguma coisa. Uhum. Ou assim, nossa, ela tá fazendo análise, tem alguma coisa nela que tá diferente. Com quem será que ela faz? Vou perguntar, né? Sim. Então, já vem um certo fio de transferência Uhum. aí que talvez seja mais fácil de se servir como motor de trabalho, né? Mas você tocou num ponto ali que eu queria explorar um pouco mais, que é a dimensão do desejo. Quando você diz que desejo não paga boleto, né? Uhum. É, mas, sim, a gente precisa dele para sustentar a nossa relação com o trabalho. Sim. E o filósofo do livro que eu li, esse trecho, ele fala de uma certa depressão nos trabalhadores, né, nesse sujeito do desempenho, porque ele fala que a sociedade do desempenho, ela, que é como você traz o discurso neoliberal, apaga a diferença e a estranheza e coloca todo tipo de trabalho e todo trabalhador na lógica da mesma idade, né? E aí se apaga também o desejo, porque o desejo tem uma dimensão de singularidade que é implacável. E se a gente apaga a singularidade, o desejo sai pela porta, né? Sim. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: como que a gente põe uma medida no nosso trabalho quando, como é o nosso caso, o nosso trabalho está muito enlaçado com uma causa e um desejo, assim, irremediáveis. A gente não vai deixar de desejar esse trabalho. Então, como que a gente limita isso? Ah, se eu soubesse te responder. Contar minha vez. Se descobrir, me conta. Eu tô às voltas com isso, porque é isso. Eu não me sinto cansada quando, né, diz respeito a essas questões do trabalho. Tenho sempre uma disposição que que até eu me surpreendo com isso. E é uma coisa da qual eu não posso deixar de fazer. Então, é como se diante disso eu não tivesse nem escolha. Toca num ponto de negociável tão grande para mim, e a gente já conversou, né, sobre isso, que não tem como de alguma maneira recuar. Lógico, você, né, não diz sim para tudo, não quer dizer que você, né, você faz um cálculo e um certo filtro ao que dizer sim, ao que dizer não. Mas também tem alguma coisa que se impõe para além, não tem nem muitas palavras para dizer assim. É uma coisa que é uma força que está para além.
de mim, assim, que eu só vou. Não sei como que é isso pra você. Não, quando você fala que tá para além de você, me vem justamente isso, esse ponto que ele toca no livro, que isso é o que é da estranheza, da alteridade, da diferença. Esse é o valor do desejo aí, Uhum. que se apaga quando a gente universaliza os corpos, né? E os trabalhos, e as funções, e o dinheiro, e tudo. Entra na lógica do tem que, né? Que aí é outra coisa. Você não poder recuar de uma coisa que é inegociável para você é uma coisa. Você ter que entrar nessa lógica do tem que fazer como um imperativo, né, superegóico, é outra completamente diferente. E aonde o cansaço aparece para você? Por exemplo, num dia cheio, né, na clínica, você atendeu das 9 às 8 da noite. Uhum. Como que você termina o dia? Cansada? Mas você sabe que. Mas você sabe que é um cansaço diferente. Eu não sei explicar. Porque não é um cansaço de um esgotamento. Por exemplo, Uhum. agora pensando, né, é que a gente vai falando e vai pensando como nada é calculado das coisas que a gente conversa aqui. Quando o Martim nasceu e eu tava às voltas com o puerpério, e nesses primeiros meses era um esgotamento mental que eu sentia que em algum momento eu achava que eu ia enlouquecer, assim. Que parecia que Uhum. tudo era igual, todos os dias Uhum. eram iguais, nada mudava. Era uma coisa, é uma coisa que só quem vive sabe, né? É o tipo de Sim. coisa que é só quem vive sabe. E aí, sabe o que me tirou desse esgotamento mental? Voltar a Trabalhar. trabalhar. Voltar a trabalhar. E daí voltei a trabalhar quando o Martim tinha 31 dias. Foi o que me fez fazer um giro na maternidade. Que esse esgotamento mental se dissolveu completamente e esse retorno ao trabalho, e foi muito gradativo, né? Não era uma coisa que eu retornei, né, com minha agenda. Eu fui retornando um Sim, bem aos paciente por poucos. dia, Uhum. né? Eu lembro. E aí, a cada semana, eu ia acrescentando um, até que eu fui retomando a minha agenda de antes. E para mim, abriu um antes e um depois nisso, assim. Então, eu me sinto cansada, porque, né, a gente cansa, também, né, não tenho mais 20 anos, vou fazer 40, então, assim, não é aquele corpinho dos 20, mas é um cansaço que tem uma certa satisfação nele. Não é um esgotamento do tipo, meu Deus do céu, né, uma coisa enlouquecida. Mas tem um cansaço que é tipo é diferente. Agora, principalmente, né, que meu filho já dorme a noite inteira, né, porque antes também tinha esse cansaço da privação de sono, né, que também é uma Que coisa não se que compara a nada no mundo, nenhum tipo também de cansaço, nenhum tipo de esgotamento, porque tem uma coisa aí de um. da biologia, né, biológico. Você não. Mas que tem uma coisa psíquica também, assim, que tem, pra mim, Sim, era uma experiência quase, assim, de desfragmentação, é, despersonalização. é, É uma coisa, assim, inacreditável, né? sim, Meu sim. Deus, ainda bem que dura pouco, porque assim, pouco, quer dizer, né? Quando a gente tá ali no Na meio do lida, furacão, dura parece, uma na eternidade. lida, parece que é eterno, Mas né? é 1 ano e pouco, tá? Que você vai ficar sem dormir, Isso. na melhor das hipóteses, né? Tem famílias que demoram muito Não, tem mais. gente que tem uns bebês meio alienígenas, assim, que dormem desde Na os 3 primeira vez, meses. É, tem umas coisas, assim, umas histórias que é,
Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Exatamente. Mas tem quem diga. Exatamente. Sim, mas eu acho que é realmente disso que se trata, assim. Existem cansaços e cansaços, Uhum. né? Porque, por exemplo, quando você fala, então, do puerpério, né? Não vou me repetir aqui, porque eu experimentei muito parecido e realmente, assim, né? Eu sempre conto que a Beatriz, com 11 meses, ela começou a dormir a noite toda. E eu ficava muito tempo sozinha com ela. E teve um dia que o Gustavo chegou em casa e eu falei, ou a gente ensina ela a dormir a noite toda. E foi assim, é uma coisa da ordem do ensinamento. Ou a gente Mas ensina é realmente, mesmo. treina isso com ela, É treinamento ou eu vou mesmo. enlouquecer. Realmente enlouquecer. E aí, assim, no trabalho, eu tenho medo, assim, né, quando a gente fala disso, de parecer que a gente romantiza e que não tem cansaço. E que daí esse trabalho não é trabalho, sabe? Aquela Uhum. coisa do eu amo o meu trabalho, como é? Você ame o seu trabalho e você nunca precisará trabalhar na vida. Frase de Sim. caminhão, assim, né? Aham. E eu sempre digo que é o contrário. Quanto mais você ama o seu trabalho, mais você vai trabalhar. Sim. Você vai trabalhar muito. E para esse trabalho você vai ter que se obrigar não a trabalhar, porque tem para essa força de trabalho, tem essa força que você diz que está para Uhum. além da gente, mas você vai ter que se obrigar a medir o que Isso. você oferece para esse trabalho. Uhum. Então, a dar uma medida, a dar um limite, porque a gente porta um corpo. E um corpo precisa de descanso, precisa de prazer, precisa de tédio, precisa de ócio, de satisfações, de férias, de horas de sono. Uhum. Então, não dá, o trabalho não pode ser a vida em si, né? E agora me veio uma frase do meu pai. O meu pai, ele era um bom vivant. No que de bonito tem, assim, nessa palavra, porque ele Sim. trabalhava, ele fazia, como ele dizia, os corre dele. Mas o meu pai, ele sabia viver. Uhum. É, e, e ele dizia assim, filha, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu amo essa frase. Porque, assim, eu me lembro, assim, de escutar isso pequenininha, ele falando para as pessoas e tal, e não entender, né? Mas como assim? Se para ganhar dinheiro você precisa trabalhar muito? E hoje eu entendo que se você só trabalha, é aquilo que o seu trabalho toca, você não tem tempo nem de ver, Uhum. né? Quem você vai se tornar, as coisas que você gosta de fazer, que estão para além desse trabalho, ou que também se relacionam com esse trabalho. Então, realmente uma medida muito difícil de encontrar, e eu acho que talvez a medida seja a medida do desejo, porque se o desejo está posto, se ele está colocado, e claro que não colocou o desejo ali, nunca mais vai haver um impasse na decisão E pelo sem trabalho ou uma romantizar crise. também o desejo, Isso, né? Porque como Lacan exatamente. já dizia, né, ir até as últimas consequências em direção ao próprio desejo, ainda assim não é um mar de rosas. Ir às últimas consequências, inclusive, pode ser desastroso, né? Exatamente. Então, enfim. Mas quando tem algo da causa, me parece que é mais fácil ou menos impossível ir encontrando com o tempo, que também não é de uma hora para outra, com o tempo, uma medida própria.
que não é uma palavra que eu odeio. Equilibrado, eu odeio essa palavra. Equilíbrio. E, né, no sentido assim, de que parece, quando me falam assim, não, você tem que encontrar o seu equilíbrio, parece que assim, você vai apagar as vicissitudes da vida. Gente, não existe vida equilibrada, a vida acontece, a nossa revelia, e se tem uma coisa que a vida não é equilibrada. Mas uma medida que seja própria, Sim. né? Que seja própria, mas que não seja essa medida da autoexploração. Não tem medida preta por ter. Não. Isso o capital não consegue vender. Você vai ter que encontrar o teu tom para tudo Sim. na vida. Não no trabalho somente, mas nos laços, no que for. Você vai precisar ajustar tudo no seu tom, no seu tempo, do seu modo. Exatamente. O capital vende a ilusão de que pode te ensinar o que fazer com o seu tempo, com o seu trabalho, com a sua vida, com os seus laços, né? Mas aí você vai ter que ter um pouquinho de coragem para sacar que, entendeu? É propaganda enganosa. E nisso uma análise pode ajudar, né? Sim. Como a gente percebe na análise as armadilhas, né, do capital nas quais a gente cai facilmente. E acho que é o lugar onde a gente aprende a ajustar o tom, o que é inegociável, o que é negociável, o que você pode ceder, o que você não está disposto a ceder, mas leva tempo. A dimensão do tempo não fica de fora, em nada na vida. Porque é isso, né? O Lacan transformou essa noção de a posteriori em um conceito. E ela é parte da vida. É sempre a posteriori. É no tempo que a gente recolhe os efeitos de tudo e qualquer escolha que a gente faz. Isso. Ficamos por aqui, então. Ficamos. Um beijo. Beijo. Bom trabalho amanhã.